Bom, no vídeo 3 nós vamos falar um pouco sobre dependência e variabilidade. Esse assunto foi todo extraído do livro, que é um dos capítulos do livro, onde o Goldratt explica isso de uma forma muito lúdica. É muito interessante porque é uma forma muito simples de se entender isso. Ele criou no livro um passeio chamado Na Garganta do Diabo. Nos Estados Unidos é muito comum os pais participarem de atividades extracurriculares dos alunos, né? E o gerente da fábrica, ele foi escalado lá para levar uma turminha lá da escola do filho dele para um passeio que ela saía num sábado e voltaria no domingo, acamparia lá na tal Garganta do Diabo, que era um lugar muito bonito. E com isso nós vamos mostrar o efeito da dependência. Bom, o que aconteceu? Ele, de manhã, fez os cálculos dele lá e saiu com a turminha, né, por uma trilha. Ele tinha que percorrer para uns 8 quilômetros, alguma coisa assim. E ele fez as contas de almoço e tal, e descanso, que ele chegaria lá na parte da tarde, ainda à tarde, e daria tempo de montar o acampamento, ainda com luz do dia, né. Fez as contas dele lá. Passou algum tempo, ele olhou para trás e viu que havia uma dispersão na fila. Havia um bloco aqui, né, e tinha um aqui que estava colado nele, um garoto lá, que era bom de trilha, né, menino preparado. E esse aqui, mais gordinho, estava segurando uma turma lá. Ele ficou muito preocupado. Ele fez as contas rápidas lá, chegou à conclusão que esse grupo aqui chegaria 2, 3 horas depois. E o objetivo não era esse, o objetivo era todo mundo chegar junto. Inclusive tinha uma questão de segurança. Ele não podia perder de vista os meninos, ele tinha que manter junto. E ele armou uma estratégia e ele começou a pensar, nossa, mas na minha fábrica acontece isso. Um processo é mais lento, atrapalha o outro e faz aquela bagunça toda. E ele então resolveu fazer o seguinte. Pegou o menininho mais demorado e colocou na frente. Com isso, que era o mais lento, esse menino chama Herbie. O mais rápido, que é esse aqui, chama Ron. Lembrando o nome dos garotos. E quando ele colocou o Herbie na frente, ele travou todo mundo. Aí não tem conversa, aí ninguém passa o Herbie, porque ele é o mais lento, né? E esse é o ganho da tropa. Aí ele fez as contas lá, falou, vamos chegar de noite. Mesmo desse jeito, porque aí agora eu mantenho o controle da turma, né? Eu mantenho o controle, porque está todo mundo agrupado. Mas nós vamos chegar tarde. Ele pegou e falou, Herbie, o que você tem na sua bolsa aí? Abriu a bolsa do Herbie lá, tinha uma parnafenália de coisa. Ele esvaziou tudo que o Herbie tinha e distribuiu para todo mundo da tropa. E alguém que tivesse uma mala também muito grande, muito pesada. E o Goldratt, ele descreve isso com detalhes, né, no livro, é muito interessante. Com isso ele conseguiu que o Herbie desse uma avançada, melhorasse a velocidade dele. E aí sim, houve um ganho na tropa inteira. E eles chegaram ainda à luz do dia, com o sol ainda, eles chegaram lá na garganta, né, para poder montar acampamento e tal. Quais são os fatos que a gente tira, as conclusões? Cada menina era um evento independente. Aí os meninos, tem uns que andam mais rápido, outros são mais lentos, uns mais espertos, outros não tanto, nem tanto. É diferente de uma turma que é treinada para fazer uma determinada função, né? Então são eventos independentes. O primeiro da fila é um ótimo isolado. Ele não está acrescentando nada para o grupo. Ele é ótimo, mas e daí? O grupo está perdido, não é? Por quê? Eles desenvolvem velocidade diferente. E criou essa dispersão muito grande na fila. Ele, então, chegado em horas diferentes, o ganho seria zero, porque seria um passeio horroroso, né, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de comodidade, né, porque as pessoas iam chegar em tempos diferentes. Não era a competição quem chega primeiro. Ele tomou uma ação gerencial com a liderança na fila do mais lento. Quando ele fez isso, ele travou. Agora eu controlo a turma. Porque o líder governa o ganho da tropa. Não é ele que, se ele é rápido, se ele é lento, todo mundo é mais rápido que ele, né? Então ele passou a governar. Distribuiu o peso, elevou o ganho.
chegaram todos juntos à luz do dia. Bom, quando foi à noite, ele viu que tinha uns meninos lá brincando com uns dadinhos e ele ficou pensando muito nisso. No caso do passeio, cada um funcionava de um jeito, eram eventos dependentes, não havia uma correlação entre eles, não era um fluxo, né? E ele resolveu fazer um estudo, ele viu o dadinho lá com os garotos, resolveu montou um joguinho para poder ver o efeito da produtividade sobre os eventos dependentes. Ele criou um joguinho chamado Palito de Fósforo. E o Golder, 20 páginas para escrever esse jogo, e eu consegui reduzir ele bem aqui para ficar mais fácil. Então o que ele fez? Ele criou cuja meta do jogo era processar 35 palitos. A caixinha tinha 35 palitos e o dado, quando você joga o dado, regra do jogo, usando um dado de 6 faces, né, a produtividade média de um dado é 3,5. Se você pegar um dado e jogar ele 50 vezes, somar e dividir por 50 vai dar 3,5. Próximo de 3,5. Se você fizer 100, vai dar próximo de 3,5. 1 milhão de vezes. Por quê? Porque é a média da soma das faces, né? 1 mais 6 dá 7, dividido por 2 dá 3, 2 com 5 dá 7, dividido por 2 dá 3,5, 3 com 4 dá 7, dividido por 2 dá 3,5. Então ele falou, bom, eu vou gerar uma produtividade, cada aluno vai jogar o dado e a produtividade média é 3,5. E um vai ser na sequência do outro. Então eu vou conseguir passar os 35 palitos em 10 jogadas. 5 jogadores, 10 jogadas, vai dar 50. E isso aí, tranquilamente, eu vou obter a minha média de 3,5. Ele então alinhou os jogadores, o Andy, o Ben, o Chuck, o Dave e o Evan. Foram 5 que chamou. São esses aqui que estão aqui. Então o Andy ia jogar o dado, ia ser nessa sequência, né? Os eventos são dependentes e o gerador de produtividade é o dado. Ok? Então vamos ver lá o que aconteceu. São 10 rodadas. Na primeira rodada, eles estão alinhados aqui, né? O Andy então jogou o dado e obteve 2. Colocou 2 palitos na bandejinha dele, à disposição do Ben. Ben jogou e tirou 4, mas ele só recebeu 2. Então, logicamente, ele só pôde passar 2 para frente. A produtividade dele foi maior, tá vendo? Aí não ficou nada retido aí, passou os 2. Esse tirou 4, mas ele só recebeu 2 também, então ele só pôde passar 2. Esse aqui jogou dado, tirou 1. Aí o Dave, o que aconteceu? Ele passou 1 e ficou 1 retido. Ele não conseguiu passar os 2, porque a produtividade dele foi muito baixa, foi 1 que o dado forneceu. Esse tirou 1, então ele conseguiu passar 1. Resultado, essa primeira rodada teve um palito que passou em vez de 3,5 e um palito ficou retido aqui com o Dave. Essa foi a situação da primeira rodada. Aí foi para a segunda rodada. Tinha um retido com o Dave, não é isso? Esse aqui jogou, deu 6. Opa, ele pegou 6 palitos da caixinha e colocou à disposição do Ben. O Ben jogou, tirou 6, colocou 6 palitinhos para o Chuck. O Chuck jogou, tirou 3. Opa, ficou 3 retidos. Esse aqui jogou, tirou 4. Tirou 6. Mas ele recebeu 3 e tinha 1 retido com ele. Então ele conseguiu liberar 4. Mas esse só conseguiu liberar 3, porque a produtividade dele foi 3. Resultado, passou 3 palitos e ficaram 3 retidos com o Chuck e 1 retido com ela. E prossegue o livro nas 10 rodadas, que eu vou mostrar o resultado delas aqui. Então está aqui, a primeira foi essa que nós vimos, a primeira rodada, essa aqui foi a segunda. Fazendo as contas aqui, a produtividade média foi 3,5. Mas o que aconteceu? O primeiro foi o Andy, né? Todas as jogadas dele estão aqui, o ganho dele foi esse. À medida que vai avançando na dependência, esse ganho vai caindo. Ele vai caindo e cai no final. Quando foi o Evan lá, o negócio estava feio. Eles perderam 15, não conseguiram passar 15 palitos. Então a curva foi o seguinte:
Eles conseguiram, aqui seria a curva ideal, 3,5 em cada rodada, e em 10 rodadas ele teria passado 35. O que aconteceu foi isso aqui. Então deu uma diferença. Eles conseguiram passar 20 palitos de 35. O avanço físico relativo, que é dividindo o R pelo P, deu 57. Então o resultado dele foi 57. 57, numa obra você está liquidado, né? Essa é uma questão que você não consegue controlar a produtividade. A produtividade é dada pelo dado. Você não tem como interferir nela. E deu 3,5. Ela deu 3,5, né? Então é um negócio muito interessante. Nessa termoelétrica aqui, essa curva deu isso. Você observa, esse aqui foi extraído no MS Project, né, que é aquele software de planejamento. A curva azul é o forecast, é o previsto, e aqui até o 30º mês, até o 24º mês de 30, ela estava em cima. Então era previsto 24, 30, deveria estar com a obra 30% pronto, real 30, RP 100. Por quê? Porque você consegue controlar a sua produtividade. O jogo você não consegue. Análise de fluxo, vamos imaginar agora um fluxo com 5 processos. Você tem aqui 5 processos, um dependendo do outro, é claro, e você vai produzir 100 unidades. Então você tem que produzir 100, que é 100%, 100, que é 100%, 100, 100, 100. Aí, em um determinado momento, primeiro ciclo, você fez 110. É como se o teu dado tivesse dado um pouquinho a mais, né? Você fez a mais. Esse aqui recebeu 110, mas ele só conseguiu fazer 100. Então, esse aqui recebeu 100, só conseguiu fazer 90, e esse aqui só fez 70 e esse fez 70. Então ficou 10 retido aqui, ele passou 100 para lá, fez 90, ficou 10 retido aqui, esse passou 90, ficou 20 retido aqui. Então vamos lá, análise de causa e efeito. O que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que submeter isso aqui num plano de recuperação, que ele é o primeiro, ele é o meu gargalo, né? Em seguida, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer aqui, submeter esses dois também. Porque eles vão na próxima, eles vão ter que fazer 110, né? Eles vão ter que fazer, eles têm que fazer os 30 mais 10 que ficou retido aqui. Esse aqui, ele fez mais do que precisava, nós vamos chamar ele de ótimo local. É aquele garotinho lá da primeira fila, né? Primeiro da fila. Ele não acrescenta nada. Mas então eu tenho que ver se ele está adiantado. Ele está adiantado. Ele está onerando a despesa operacional e ele está prejudicando o ganho ou está favorecendo o ganho? São respostas que eu tenho que encontrar. Eu estou com excesso de recursos? Há possibilidade de reduzi-lo? Uma terceira hipótese, é simplesmente uma variação positiva, é como se o meu dado tivesse dado 4, 5 ou 6, e aí eu não tenho nada para fazer. Né? Foi uma questão, foi uma variação positiva. Então o que importa é a gente balancear o fluxo tem que ser equilibrado, todos produzirem 100. Na prática, às vezes esse ótimo isolado aqui, ele se vangloria de uma situação que não é legal, não é interessante. Ele tem que fazer 100. Então o procedimento em 5 passos, que é o que está no livro, você tem que identificar as restrições, que são aqueles que produziram abaixo de 100, né? Tem que decidir como, isso aí até você te ajuda a encontrar. Análise causa e efeito, você tem que decidir como você vai explorar o gargalo. Como é que você vai fazer para levantar o gargalo? E você tem que subordinar o resto da decisão anterior. Aqueles que ficaram em amarelo, você tem que decidir também a causa e efeito. Finalmente, você tem que elevar as restrições do sistema através de um plano de recuperação. E, finalmente, se no passo anterior um gargalo foi eliminado, voltar ao primeiro passo. Isso é um sistema que gira, ele é um sistema de aprimoramento contínuo, como diz lá o livro. A meta, um sistema de aprimoramento contínuo. Algumas conclusões.
Não há como fugir dessa combinação, dependência e variabilidade. Você está, seja uma fábrica, seja uma construção qualquer, você tem a combinação dependência e variabilidade, não tem jeito de sair. E o que o gargalo produz em uma hora é o equivalente que o sistema inteiro vai fazer. Porque não tem jeito de passar o que o gargalo faz, né? Deve existir uma forma de superar esses efeitos, pois caso contrário, qualquer fábrica iria à falência, com o inventário sempre crescendo e o ganho sempre caindo, né? Então, se você tem ganhos, inventários crescendo, você tem ganhos caindo e você vai para a falência. Resumindo a teoria das restrições, a TLC permite identificar e quantificar os gargalos, pós-gargalo e ótimos. Análise causa e efeito qualifica-os, possibilitando definir ações de recuperação para submetê-los à demanda exigida. Ok? É isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, está aqui o meu telefone e o meu e-mail. O próximo vídeo nós vamos falar sobre a lógica e o projeto ABC. É aquele projetinho simples. Não é? E qual é a lógica da TLC. Muito obrigado.